75. Salmo 75. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão, ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Diga aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado, que não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência, porque não é do ocidente, não é do oriente, não é do ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta, porque a mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura dele, dá de beber, sobe-no até a última gota todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz, abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Eu terminei o estudo da escola dominical de hoje dizendo isso. Nós não precisamos nos defender. Nós temos um Deus que é o nosso juiz. Amém. Nós temos um Deus que nos defende. Amém. O salmista, o título do salmo lá dizendo, ele diz justamente isso: Deus é juiz. Amém. E o salmista ele começa o salmo dizendo, dando graças ao nosso Deus, invocando e declarando as maravilhas desse Deus. E no curso do Salmo, ele vai falando sobre um juízo vindouro, sobre os arrogantes que serão abatidos, sobre aqueles que tentam se levantar contra Deus e serão envergonhados. Enquanto todas essas coisas acontecem, enquanto nós passamos por privações, enquanto nós somos perseguidos, somos caluniados, Deus que é o juiz, Ele se encarrega de nos defender. Ele se encarrega de nos exaltar. E o salmista, diante de todas as coisas que vão acontecendo, ele faz o parêntese. Enquanto isso está rolando, o que eu estou fazendo? O verso 9 diz, quanto a mim, exultarei para sempre e cantarei louvores ao Deus de Jacó. Quando todas as coisas vão estar acontecendo, quando todas essas coisas estão rolando, eu não vou ficar ali observando, eu não vou ficar ali na torcida, eu não vou ficar ali contando os dias. Enquanto tudo isso vai acontecendo, eu vou permanecer louvando Ele. Eu vou ficar aqui ouvindo a Sua palavra, eu vou ficar aqui cantando louvores a Ele, eu vou ficar aqui rendendo ações de graças a Ele. Eu não me importo com aquilo que está acontecendo à minha volta. Eu mantenho o meu olhar somente no Senhor. Ele diz, o socorro não vem do Oriente, não vem do Ocidente. O nosso socorro, ele vem do Senhor. É no nome desse Deus em que nós nos refugiamos. No nome desse Deus que nós encontramos socorro. Um socorro bem presente no tempo da angústia, no tempo da tribulação. Esse porto seguro em meio às dificuldades. É no nome desse Deus que nós nos reunimos nessa noite. Que eu confronto você, meu irmão, minha irmã, a nessa hora apresentar a sua vida, apresentar o seu ser, o seu coração a esse Deus, render a adoração a Ele,
Antes de hoje, você vai ter esse tempo de oração, onde você vai alinhar suas expectativas, onde você vai colocar no Senhor a sua esperança, onde você vai colocar somente no Senhor aquilo que passa no seu interior. Que o Deus que sonda e conhece o nosso interior, Ele é o único capaz de nos responder. Ele é o único capaz de nos suprir. É o único capaz de dar significado àquilo que nós estamos ansiando. Feche seus olhos nessa hora, meu irmão, minha irmã. Fale com o nosso Deus, em nome de Jesus. Nós adoramos o Teu nome, Deus Santo. Nós bendizemos o Deus vivo. Nós louvamos e exaltamos o Deus Criador de todas as coisas. Aqui estão os Seus filhos e filhas, ó Pai. Homens e mulheres que deixaram o seu conforto. Homens e mulheres que deixaram, Deus, os seus prazeres, o seu descanso, para estarem reunidos em Teu nome, para em meio à congregação, para em meio à comunhão, exaltarmos o Deus soberano, para cumprirmos o que diz a sua palavra, onde fala para nós que nós não devemos deixar de nos reunirmos em congregação, deixar de nos reunirmos como igreja, e nós estamos aqui reunidos, ó Pai Santo, celebrando a vitória que o Senhor conquistou para nós, celebrando, ó Deus Santo, a vida que o Senhor conquistou para nós. Viemos para Te adorar, Senhor. Viemos para exaltar os Seus grandes filhos. Viemos para ouvir a Sua voz. Nessa noite, Deus Santo, eu creio que o Senhor falará aos nossos corações. Eu creio que nós ouviremos a Sua voz. Que sairemos daqui, ó Deus, satisfeitos do Senhor. Seja conosco, ó Pai Santo. Seja com seus filhos. Seja com sua igreja. Seja com aqueles que vão herdar a salvação. Com parte daqueles que irão morar no céu, Senhor. Nós queremos nessa noite dar mais um passo na nossa preparação, na nossa santificação, nessa jornada, até o dia que nós iremos nos encontrar face a face, Deus Santo. Fala com a sua igreja, Pai. Nós oramos nessa hora, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai Santo, Pai digno, tua adoração, tua honra, tua glória, nós exalta o santo nome nessa noite, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E fazer teu nome grande e te dar
Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai amado. Que mais um privilégio, Senhor, nos deu nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui presente, Pai amado. Em nome do teu filho amado Jesus, Pai, sendo trocado vivo da tua fé. Só posso poderosamente abençoando, Senhor. Eu sabendo que eu não preciso dele, Senhor. Eu só quero a nossa fidelidade perfeita em teu altar. A tua palavra diz na tua fiel no pouco, no mundo, sobre nos coloca, Senhor Deus. Reconhecemos, Senhor, que o teu povo no mundo sobre nos dá. Abençoa, Senhor, para que o teu reino venha ter um crescimento, Jesus. Em nome de Jesus, eu venho falar com cada um nesta noite. Como o Senhor já está falando, Pai. Continua falando e ministrando em cada coração, em cada mente. Pai, que nós verdadeiramente temos Cristo, Deus. O Senhor é o Deus da salvação. É o Deus da provisão, Pai, amado, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha falar conforme o teu querido explicar nesta noite. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós, Pai, amado, em nome de Jesus. Leve nossos irmãos que não se encontram. Só posso ter um encontro com cada um deles, Pai. Que eles venham reconhecer, Pai amado, que o Senhor não precisa deles, é eles que precisam do Senhor. Em nome de Jesus, seja com cada um deles. Vai restaurando aqueles que foram enfermos, Senhor. Também aqueles que foram atacados, nós agradecemos. Está dando alegria, Deus está podendo dar vida à tua casa. Eu tenho que reconhecer que aqui é o lugar dele. Em nome de Jesus, seja com cada um que for o meu querido. Visita cada morador desse alto céu. Visita cada morador deste lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Leve aqueles que já estiveram aqui, ou se encontram afastados de ti, Pai. Vai de encontro, Jesus. Mostra para eles, Senhor Deus, que salva e cura, Senhor. Senhor, tira todas as enfermidades, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu venho falar com cada um de nós nesta noite, através da tua palavra que é santa e verdadeira, Pai. Nós devemos crer, Senhor, que só o Senhor é Deus, Pai. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós neste lugar nesta noite. Basta verdadeiramente crer que só o Senhor é Deus, Pai amado, em nome de Jesus. Fala com cada um conforme o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, entregue tudo em tuas mãos nesta noite. Que o Senhor tem algo para cada um de nós. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o teu querer, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Faça
Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Aleluia, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. pra sempre, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Conhecemos, Deus, que toda honra, que toda glória dada somente a Ti, que nós te exaltamos nessa noite. Conhecemos, Pai, que Tu és muito digno de todo louvor, de toda adoração. Nós exaltamos a Tua santo nome nessa noite, Pai, para nos adorar aqui neste lugar. Deus maravilhoso, Deus é santo, nós te exaltamos, Pai. Damos a Ti todo o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Jesus, nós rendemos a Ti toda a glória, Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Deus. Vamos sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Pai, essa é a sua palavra, palavra da verdade, palavra de poder, palavra da salvação. O Senhor fala os nossos corações nessa noite, Deus. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar os irmãos. Muitas das vezes tem um ditado popular
ditado que fala o seguinte: todo mundo vê os tombos que eu levo, mas ninguém vê as pingas que eu tomo. Ou algo mais ou menos isso. Ao contrário. Eu gosto de Chapolin, mas as coisas tudo ao contrário. Vamos ver? Vamos ver os. Aí. Piorou. Todo mundo vê as cachaças, todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É isso aí. Lembrei agora. Obrigado por me confundir e trazer a luz. Todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Esse ditado tem a ver no sentido não literal de tomar cachaça e tomar o tombo, mas tem a ver com a questão das pessoas só verem uma parte da situação, só verem vamos dizer assim, a parte boa da coisa. É comum você chegar com um carro novo, todo mundo, nossa, olha, carrão, está ganhando dinheiro, olha aí, nem divide, não está dividindo com nós, esqueceu da origem humilde, já foi mais humilde, aí, agora está aí, andando de carrão. Mas ninguém viu os corres, ninguém viu o trabalho, noite mal dormida, tempo de estudo, hora extra, ninguém viu. Quanto que foi investido na preparação, ninguém viu. Mas na hora que apareceu a recompensa, todo mundo viu. E todo mundo acha que foi fácil. Chega eu lá com uma roupa nova. Ei, negão, tá metido, hein? Roubou você aonde? Está nos panos. Mas só vê uma parte da situação. Quando as pessoas olham, por exemplo, pessoas que ocupam posições de governo em empresas, ou até mesmo governos, questão públicos, por assim dizer, as pessoas só olham uma parte, mas não sabem que o ato de governar, o ato de liderar, o ato de governar, o ato de administrar, exige muita habilidade, exige abrir mão de muitas coisas, exige muita responsabilidade. E Salomão, ele foi alguém que tinha esse entendimento. A gente passar pela história de Israel, todos os povos tinham um rei, menos Israel. Israel falou, não, Deus, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. E Deus falou, vocês não precisam de rei, eu estou governando vocês. E não, todo mundo tem, eu quero. E Deus vai lá, quase falou a frase de manhã, vocês não são todo mundo. E todo mundo lá, eu quero. Tá bom, então vocês vão ter. Mas olha, eu estou avisando, hein? Não é essa Coca-Cola toda que vocês acham que é. E o primeiro rei, Saul. Saul começou a governar o povo. Só que Saul se desviou. E o próximo rei que assumiu, Davi. E Davi foi um grande rei, Davi foi um bom rei. Apesar dos pesares, Davi foi um rei respeitado. Davi foi um rei conquistador. Davi foi um rei que tinha os corações e as mentes do povo. E aí, Davi morreu. Seu sucessor, seu filho Salomão. E aí você imagina, olha a responsabilidade. Quem te antecedeu foi um rei que era amado pelo povo. Quem te antecedeu foi um rei que tinha os corações e as mentes do povo. Foi um rei ao qual Deus se agradou. Foi um rei que estabilizou Israel, pacificou Israel. Um rei que fez Israel triunfar sobre os inimigos. Agora você imagina substituir esse rei. Olha a responsabilidade no seu corpo.
Todo mundo vai achar, nossa, que beleza, olha que fácil. Você é filho de Davi, o cara, o brabo dos bravos. Agora é só continuar, só dar continuidade ao que foi feito. Mas aí que está o problema. Como que eu vou conseguir manter? Pressão. Exige habilidade, exige sabedoria. E quando Salomão foi ter com Deus, e Deus falou para Salomão, Salomão, pede uma coisa aí, qualquer coisa que eu vou te dar. E Salomão, ele pediu sabedoria. Salomão podia pedir qualquer coisa. Salomão podia pedir, ó, Senhor, eu quero um exército mais poderoso da história, para eu manter a paz no reino. Salomão podia falar, eu quero uma vida de 500 anos, para eu reinar por 500 anos. Salomão podia pedir riquezas. Eu quero ter muito dinheiro para eu poder comprar o que eu quiser comprar aqui, para eu poder subornar os outros para manter o meu governo. Mas Salomão decidiu pedir sabedoria, porque ele sabia que para se comandar, para se governar, era necessário sabedoria. E por conta desse pedido já sábio de Salomão, o Senhor foi lá e deu para ele riqueza e disse, ó, você vai ser o cara mais rico. Só por conta desse seu pedido. Que não foi um pedido pessoal, não foi um pedido mesquinho, mas foi um pedido em prol do reino. Foi um pedido em prol do povo. Você pediu uma habilidade para saber governar bem esse povo. Para que esse povo não se desvie, para que esse povo se mantenha sabedor de que eu sou o Senhor. E até hoje nós falamos sabedoria, sabedoria, sabedoria de Salomão. E aqui nós temos o livro de Provérbios. Provérbios de Salomão. Aquele que foi considerado o mais sábio. E é inteligente. Nós que queremos ser mais sábios, andarmos com alguém que seja sábio. É inteligente da nossa parte caminhar com pessoas que vão nos ensinar algo, pessoas que vão fazer com que a gente melhore. Eu me lembro do aniversário que eu fui uma vez, dessa vez eu fui convidado, não fui de penetra. Eu cheguei no aniversário, estava lá aquela coisa toda, a galera conversando, o pessoal brincando e tal. E o pastor estava lá, o pastor da igreja da pessoa do aniversário, o pastor Binho. O pastor Binho sentadinho na cadeirinha lá, o pastor Binho já velhinho, boinazinha na cabeça, sentadinho lá. E eu conversando com o pessoal aqui, mas de olho no pastor Binho. Falei, pô, o pastor Binho está muito quieto. O pastor Binho não pode ficar quieto desse jeito, tem? A gente tem que cutucar ele ali para ele falar palavras de sabedoria dele. E alguém cutucou o pastor Binho. E o pastor Binho começou a falar um assunto lá que a pessoa perguntou, e dentro do assunto que ele estava explanando, começou a falar outras coisas, e começou a dar uma aula de sabedoria lá. Na hora que eu me liguei do que estava acontecendo, eu abandonei o pessoal aqui, fui pro ladinho do pastor Binho lá, fiquei lá, bebendo daquela fonte. Eu lá no meio dos velhos. Galera jovem, estava todo mundo lá brincando, rindo, zoeira. E eu lá, pegando a sabedoria que vinha ali do pastor Binho. Isso foi inteligente. Ali eu aprendi. Me diverti com a galera. Mas eu tive o discernimento de num momento onde palavras de sabedoria estavam fluindo. Eu fui para aquele lado. Para eu poder me aperfeiçoar, para eu poder crescer. E é por isso que o livro de Provérbios foi escrito. Quando nós lemos aqui o versículo 1 do livro de Provérbios, a apresentação, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para quê? Para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade,
para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Aqui ele já está colocando um propósito. Para que eu estou escrevendo isso? E aqui já vem o ensinamento para nós. Tudo aquilo que eu vou fazer, tudo aquilo que nós formos fazer, tem que ter um propósito. Ontem, lá na conferência de liderança, uma das várias coisas lá que o pastor Dimas falou lá que eu depois vou ter que ver tudo de novo, que é muita coisa para esse cérebro limitado, muita coisa para um dia só. Uma das coisas que ele disse, ele está falando acerca do líder, mas isso cabe para cada um de nós. As pessoas e nós mesmos temos que saber para onde nós estamos indo. O que eu quero com isso? Ao fazer isso, eu quero chegar até onde? Não pode ser algo por acaso. Não pode ser algo simplesmente por fazer. Estou fazendo por fazer. Eu estou fazendo e para ver o que acontece, será que vai acontecer? Não, tem que ter um propósito. Eu tenho que ter um objetivo. Desde as coisas mais simples, desde as coisas mais menos relevantes, tudo tem que ter um propósito. Quando eu te chamo para minha casa para comer um peixe, que eu não como, mas você vai comer o peixe lá. Eu vou abrir uma latinha de sardinha para você. Chamar para minha casa, vamos comer um hambúrguer aqui em casa, vamos comer uma pizza. Para que eu estou fazendo isso? Ah, não, só para passar o tempo, tem nada para fazer, eu vou te chamar. Não, tem um propósito. Tem um propósito de nós estabelecermos uma comunhão. Tem um propósito de nós aprendermos um com o outro. Tem um propósito de eu te conhecer mais, de você me conhecer mais. Tem um propósito ali de nós termos uma diversão. Tem um propósito de você saber que ser crente não é ficar com a cara fechada 24 horas por dia. Saber que crente também gosta de brincar. Crente que se dá risada. Quinta-feira aqui foi interessante, quinta-feira. Antes do nosso pré-culto. Nosso pré-culto aqui, meu Deus do céu, a alegria do Senhor. A unção da alegria estava aqui no nosso pré-culto. E no pós também. Acabou o culto, parecia que foi um parênteses ali. Não. Vem para o culto, vou ficar sério no culto e depois volta o que estava acontecendo. Propósitos. Por que a gente estava naquela coisa toda? Começando a brincar, tal coisa. Sabendo que ser crente é para ser feliz. Quem passou aqui deve ter olhado ali, pai, crente ali. Eles tomaram algumas aí que estão muito felizes. Eles tomaram muito Santa Ceia lá. Mas era a alegria do Senhor. Cheguei até o mocinho térmico para o irmão trazer lá as merendas lá, mas o irmão não levou. Estou falando, podia trazer as carnes lá, viu? Não quis, as carnes não podiam vir lá. Tudo que nós fazemos tem um objetivo. Salomão escreveu o livro para que nós pudéssemos aprender a sabedoria, para que nós pudéssemos ser ensinados, para que nós pudéssemos compreender as palavras, para que nós pudéssemos obter o ensino do bom proceder, ou seja, sabermos como nos comportar, sabermos como caminhar, sabemos como nós temos que ser como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres que querem agradar ao Senhor, ensinar a justiça, o juízo, dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Eu me lembro que eu era mais novo e teve uma reunião de oração lá na igreja e só estavam os velhinhos lá. E de jovem apareceu só eu e mais um, eu e o Mateus.
E a irmã, na hora lá da oração, tá, a irmã chamou nós dois lá na frente. E irmãs do Coque. Ô, vamos ver. Tá no padrão, hein? Coque Israel. Agora vai querer usar, vai já sair do box. As irmãs do Coque vieram, começaram a liberar a palavra para a gente. Perceba. Começaram a liberar as palavras para a gente. E teve uma irmã que chegou assim para a gente e falou: ó, Deus está falando para mim que para vocês lerem Provérbios. Na hora eu fiquei assim, ler Provérbios, você está muito. Tem um versículo. Eu fiquei aqui com a interrogação, mas eu não perguntei, fiquei na cabeça. E uma irmã que estava do lado falou: mas qual capítulo? Qual versículo de Provérbios? Só para eles entenderem e tal. E a irmã falou: não, é o livro todo. Na época eu não dei muito ouvido aquilo. Eu falei: aí pô, só barra. Deu o livro inteiro? Pô, me ajuda aí. Quase que eu falei: deu o livro, vou sair em filme ou assisto. Os anos se passaram e eu, por vontade própria, fui ler Provérbios. E ali eu vi que eu perdi tempo de não ter lido Provérbios na época que a irmã deu a instrução, que veio de Deus. Porque o livro de Provérbios tem como propósito dar conhecimento e discernimento aos jovens. Jovens que aqui estão. Irmã do Coque, juvenil do Coque. Leia Provérbios. Leia Provérbios. Para ter discernimento. Para não ser enganado. Para não ficar vislumbrado com as propostas que vão vir. Aquele que está calcado na palavra não fica vislumbrado com promessas falsas. E o jovem, ele tem mais essa tendência de ficar encantado com o canto da sereia, com as promessas, prometem tudo. Nossa, não, vamos nisso aí, que isso é maneiro. E chega lá, vai dar com os burros na água. Aquele que tem a sabedoria, aquele que ouve essa instrução, tem a sabedoria e o discernimento, para não cair em falsas histórias, para não cair nas historinhas da vida. Ele continua, verso 5: que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Aqui está dizendo: olha, para que você que já é sábio, para que você ouça e cresça, para que você cresça nessa prudência, para que você não seja estabanado, para que você que já é instruído, você adquira habilidades, para que você compreenda aquilo que está sendo falado, para que você compreenda as parábolas. Jesus falava com quê? Parábolas. Para que você tenha uma mente que não se limita àquilo que está ali, preto no branco, mas que você tenha a visão além do alcance. Que você veja por trás daquilo que da simples fala. Para que você possa discernir e compreender aquilo que está de fato sendo dito, sendo ministrado, aquilo que de fato está acontecendo. E o verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Na versão mais tradicional, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão começa o livro dando
ali os propósitos, os objetivos, meio que ali ele inicia para chamando atenção para algo que todo mundo quer ter sabedoria, quer ter entendimento, quer para se destacar na frente entre os demais. Só que Salomão já vai para a chave. Você quer ser sábio? Você quer o segredo? Lembro no Fantástico, quando eu assistia Fantástico, na época do Mr. M. Mr. M lá revelando os segredos da mágica. E a voz do Cid Moreira falava lá: qual o segredo, Mr. M? O Mr. M revelava os segredos das mágicas. Aqui é como se as pessoas falassem: qual é o segredo, Salomão? Você que é sábio, você que pensa nas coisas que ninguém pensa, você que parece que está anos na nossa frente em sabedoria, qual o segredo, Salomão? Salomão dá o segredo: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema ao Senhor. Você quer estar à frente dos demais? Tema ao Senhor. Se você quer ter uma ideia nova, tema ao Senhor. Aquele que teme o Senhor, ele de fato tem uma sabedoria acima da média. E aqui eu estou falando de cerca de sabedoria que não tem a ver com o estudo secular. Eu posso afirmar com toda certeza que eu aprendi muito mais coisas com homens e mulheres já de idade, simples, com pouco estudo, mas que temiam ao Senhor, do que qualquer acadêmico. Pessoas que na sua sabedoria, pessoas ali que na sua, melhor dizendo, na sua simplicidade, na sua limitação acadêmica, mas que temiam muito ao Senhor, me ensinaram muito. Não estou dizendo que, então eu vou só temer o Senhor, não vou estudar, não estou falando isso. Você tem que estudar. Aqui não é um culto à imbecilidade, você é burro e tal, não. Continua estudando, vai se aperfeiçoar. Aí eu estou pregando aqui, a Ju escuta, então não vamos fazer faculdade, não. Não, continua lá. Você tem que aprender a tirar a seringa lá na moral. Mas a sabedoria de fato, ela vem quando nós tememos a esse Deus. E ali dentro daquilo que o Senhor, onde Ele nos leva, tendo temor ao Senhor, nós nos destacamos. Porque o conhecimento está disponível para todos. O que a literatura acadêmica tem de disponível, todo mundo tem acesso. Mas o que vai diferenciar aquele que se esmera no ensino acadêmico, um para com o outro, o crente para o não crente, uma vez que os dois se debruçaram igualmente no conhecimento acadêmico, o que vai diferenciar é que o crente tem o temor ao Senhor. O que vai diferenciar é que por conta desse temor, que é o princípio de toda a sabedoria, ele vai enxergar aquilo que ninguém enxerga. Tem o testemunho de um homem que trabalhava no banco. E todos os dias, antigamente, lá nos anos 80, a tecnologia era mais arcaica. Ele conta que todos os dias não, mas pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana, o banco parava. Porque dava problema em todos os caixas. Todos os caixas davam problema. Parava tudo lá. Aí tinha que parar o expediente do banco, eles tinham que chamar os técnicos para ver, para mexer nos equipamentos, aí mexia, tal. Aí voltava a funcionar, e daqui pouco tempo depois, dava o chabu de novo. E um dia ele foi para Deus. Falou: Deus, não é legal isso.
me dá um entendimento, me dá uma luz. Eu quero que o Senhor me mostre o porquê está dando esse problema e qual que é a solução. Ele orou a Deus durante uma semana. E Deus deu uma visão para ele, deu a visão da máquina que eles utilizaram. E Deus falou: o problema está aqui nessa polia. Quando der problema de novo, quando o pessoal da assistência técnica vier aqui, você mostra essa polia para ele e fala para ele o seguinte: olha, no dia que essa polia tiver, ou melhor, essa engrenagem tiver um dente a menos, nunca mais vai dar problema. E aconteceu que voltou do trabalho na segunda-feira, deu problema nas máquinas, veio o pessoal da assistência técnica e falou: ó, tá vendo essa engrenagem aqui? Vai lá e faz uma com um dente a menos, e nunca mais vai ter problema. Os caras riram deles: tá maluco? Qual a sua instrução? Você já trabalhou com isso? Qual que é a sua formação? Você é engenheiro, você é desenvolvedor de máquinas e equipamentos? Como é que você fala um negócio desse? O pessoal que estudou, que desenvolveu, tal, você acha que eles não saberiam resolver um negócio que era só tirar um dente? Ele falou: não, se não quer aceitar, tudo bem, então vamos fazer um teste. Eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. Vamos fazer um teste. Vocês vão arrumar de todo mundo aí, mas na máquina que eu trabalho, vocês colocam essa engrenagem com um dente a menos. Eu tenho certeza absoluta que vai voltar a dar problema em todas, mas só a minha vai ficar funcionando. E os caras ficaram assim, de cara com a ousadia dele. Falaram: tá bom, então, vamos fazer com esse aí com um dente a menos. Só o seu. A gente tem certeza que a sua vai ser a primeira a parar, porque essa máquina foi desenvolvida para ter essa engrenagem com esse número de dente. Com um dente a menos, não vai funcionar. E fizeram a engrenagemzinha com um dente a menos. Botou para rodar. Todo mundo funcionou, inclusive a dele, só tinha um dente a menos. Trabalharam 2 dias. Todas as máquinas pararam. Menos a do crente. A do crente permaneceu funcionando. E os caras: mas como que a sua está funcionando? Daqui a pouco vai parar. E a dele continuou funcionando. Veio o pessoal da assistência técnica, consertou a máquina de todo mundo. Ah, está faltando uma máquina. Não, teve uma que não parou. Qual? A do camaradinho lá, do crente, que estava com a pecinha diferenciada. E continuou todo mundo trabalhando. Depois parou o banco de novo. Só uma máquina funcionando. Adivinha de quem? Do crente. E veio o gerente do banco: mas por que só a sua não para? Porque a minha é diferenciada. Deus me deu a sabedoria Deus me revelou de que o problema era nessa peça. Eles não acreditaram em mim. Agora está aqui, ó, já 2 vezes, parou de todo mundo, e a minha continua funcionando. E veio o gerente do banco e falou: ó, a partir de hoje, troca essa peça de todas as máquinas. Tem que ser igual ao padrão desse nosso funcionário. E a partir daquele dia, nunca mais o banco parou por conta do problema de funcionamento dos equipamentos. Mas quem que deu essa sabedoria? Porque ele teve esse entendimento que os outros não tiveram. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. O princípio de todas as coisas. Ele foi até Deus e Deus deu a solução. Ele foi até Deus e Deus deu a ideia. Ele foi até Deus e Deus deu a estratégia. Estratégia que a gente vê para os tempos modernos. A história conta que o exercício conjunto, que todos os anos tem, é comum isso. Exercícios conjuntos das colaborações de forças armadas de nações amigas. E todos os anos tem exercício da Força Aérea do Brasil, colaboração com a Força Aérea da Argentina, Força Aérea dos Estados Unidos. E as Forças Armadas dos Estados Unidos, a gente sabe, ninguém pode bater de frente. E teve um exercício conjunto da Força Aérea Brasileira com a Força Aérea dos Estados Unidos. E
ou melhor, era Marinha e Força Aérea, os dois. Marinha e Força Aérea do Brasil contra Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos. O exercício era conseguir derrubar, na simulação, lá que não é um jogo de verdade, mas os brasileiros conseguirem abater os caças americanos e a Marinha brasileira conseguir lá derrubar lá o número X de fragata dos Estados Unidos. E como é que você faz contra a maior força do mundo? Nós, limitados. Não vou dar detalhes aqui porque é muito grande a história. Não vou dar detalhes aqui porque a história é muito grande. Mas eles fizeram uma estratégia onde eles cansaram, ou melhor, não é que eles cansaram, é que eles fizeram alguns blefes, de maneira que, quando foi o ataque de verdade, o exército americano, eles acharam que era mais um blefe. E quando eles viram que não era o blefe, eles já não tinham mais como se defender. E aí, houve a vitória para a Força Aérea e a Marinha Brasileira. Mas quem que deu a estratégia? De onde surgiu a estratégia? Foi de alguém que estava no comando da operação. E esse alguém no comando da operação temia o Senhor. E essa estratégia veio de alguém que temia a Deus. No meio dos almirantes, no meio do pessoal estudado, todos tinham passado pelas escolas de formação, pelos cursos de recrutamento do Brasil e do exterior, todo mundo sabia, tinha menos instrução. Mas a partir daquele que temia Deus, houve a estratégia que ninguém tinha pensado. Houve uma estratégia que os americanos, que são experimentados em combate de verdade, não imaginavam que poderia acontecer. Mas aconteceu por conta de alguém que teme o Senhor, o princípio de tudo. E a palavra diz: mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O insensato, o tolo, ele despreza o conhecimento. O tolo despreza o ensino. O tolo acha que já sabe de tudo. O tolo acha que não precisa aprender nada. Tem um cara que está despontando aí no meio evangélico nessa questão de debate e tal. O Tassos de Curvo. Ele ficou famoso, explodiu, vamos dizer assim, no desafio que teve lá, um cristão contra 25 ateus. Ali eu já conheci o Tassos alguns meses antes. E nisso aí explodiu. E umas 2 semanas atrás, estava conversando, o Wesley falou sobre ele, falou: ó, você viu ele contra o cara, ele era crente, esqueci o nome dele, ele está desviado hoje, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E cara, eu falei: pô, não vi não. Pô, ele fala lá, começa a falar, e o cara: ó, tô entendendo nada que você está falando, que eu não tenho nem ensino médio. Depois eu fui lá ver. E de fato, tinha um tema, o cara foi para debater com o Tassos começou a explanar aquilo que ele estava defendendo. E uma hora ele falou: ah, cara, o professor aqui é você, e eu não vou lembrar nada disso que você falou, porque eu não terminei nem o ensino médio. E o Tassos, uma sabedoria absurda. Esse currículo do Tassos, absurdo. O Tassos: tá bom, me desculpa, não sabia dessa sua limitação. Então vamos começar de novo. E falou, o cara tentou rebater, ou melhor, tentou não. Nem tentou rebater, porque ele não tinha palavras para rebater o que o Tassos falou. E uma pessoa que não é tola, após esse massacre, faria: vou estudar.
Vou atrás para ver se isso que ele falou de fato é verdade. Eu ainda não me convenci, mas vamos ali ver se é ou não é. Quem está falando o contrário. Ou vou sentar, observar outro debatedor para ver se os argumentos desse outro debatedor vão fortalecer aquilo que eu queria falar, mas não, minha limitação não permitiu. Mas o que ele saiu falando depois? Como se ele soubesse de tudo. Esse pessoal aí já tem o conhecimento deles formado, não adianta você vir com uma outra opinião, não, que eles não vão mudar, que eles já vêm com isso formado. Como se ele não também fosse lá com o conhecimento dele formado. Como se ele tivesse ido lá como alguém que fosse tentar debater e trazer um novo conhecimento para si. Mas não. Foi amarrado na sua limitação. Foi amarrado na sua tolice. Não buscou um conhecimento, desprezou o conhecimento, desprezou o ensino e saiu achando que estava por cima de tudo. E muitas das vezes nós, como cristãos, fazemos a mesma coisa. Nós, como cristãos, desprezamos a sabedoria e o ensino. Mas como? Como que eu desprezo a sabedoria e o ensino de Deus? Quando, por exemplo, eu dou mais atenção ao momento do louvor do que ao momento da palavra. Não que seja menos importante, mas o momento de você aprender de fato é quando as escrituras estão sendo explanadas. O louvor, você aprende com louvor, mas aprende com louvor que é com base nas escrituras. Quando eu desprezo a sabedoria e o conhecimento? Quando no momento do caldo grosso, vamos assim dizer, eu estou pensando, o que eu vou comer na janta? O que o cavalinho fantástico lá vai falar? O exemplo de ontem. A irmã veio falar comigo, será que a segunda parte vai ser culto? Que está tendo muita informação, a irmã não queria informação, não queria conhecimento, ela queria o quê? Fogo, labareda, sei lá. Depois o pastor até brincou lá, cara. Nossa, deixa pra lá. Pensei outra coisa aqui. Ela falou lá da menina, lá, dizendo, estava atrapalhando, a labareda estava atrapalhando. O que vai te salvar, o que vai me salvar é o conhecimento.